Ellen Maxine Wood. Democracia contra o capitalismo. Parte 2. A democracia contra o capitalismo. 4. Capitalismo e emancipação humana, raça, gênero e democracia. Falando aos estudantes norte-americanos no auge do ativismo estudantil da década de 1960, início da citação de Isaac Deutscher, vocês estão em atividade efervescente às margens da vida social, e os trabalhadores estão passivos no centro dela. É esta a tragédia de nossa sociedade. Se não enfrentarem esse contraste, vocês serão derrotados. Fim da citação. Esse aviso talvez seja mais importante hoje do que naquela época. Há em ação impulsos emancipatórios fortes e promissores, que talvez não estejam agindo no centro da vida social, no coração da sociedade capitalista. Já não se admite sem discussão na esquerda que a batalha decisiva pela emancipação humana vá ocorrer no campo econômico, o terreno da luta de classes. Para muitas pessoas, a ênfase se transferiu para o que denomino bens extraeconômicos, emancipação de gênero, igualdade racial, paz, saúde ecológica e cidadania democrática. Todo socialista deveria estar comprometido com esses objetivos. Na verdade, o projeto socialista de emancipação de classe sempre foi, ou deveria ter sido, um meio para o objetivo maior da emancipação humana. Mas esses compromissos não resolvem as questões cruciais relativas a agentes e modalidades de luta, e certamente não resolvem a questão da política de classe. Ainda há muito a ser dito acerca das condições de conquista desses bens extraeconômicos. Em especial, se nosso ponto de partida é o capitalismo, então devemos saber exatamente que tipo de ponto de partida é este. Quais os limites impostos, quais as possibilidades criadas por essa ordem material e por sua configuração de poder social. Quais tipos de opressão o capitalismo exige e que formas de emancipação ele tolera. Em especial, quais as vantagens para o capitalismo dos bens extraeconômicos, que incentivos ele lhes oferece e que resistência opõe à sua consecução. Pretendo começar pelas respostas a essas perguntas, e à medida que a argumentação vá se desenvolvendo, tentarei realçá-las pela comparação com sociedades pré-capitalistas. 1. Capitalismo e bens extraeconômicos. Certos bens extraeconômicos simplesmente não são compatíveis com o capitalismo e, portanto, não pretendo comentá-los. Estou convencida, por exemplo, de que o capitalismo não é capaz de garantir a paz mundial. Para mim, parece axiomático que a lógica expansionista, competitiva e exploradora da acumulação capitalista, no contexto do sistema de estados nacionais, deve, mais cedo ou mais tarde, se desestabilizar, e que o capitalismo, ou, neste momento, sua força organizadora mais aventureira e agressiva, o governo dos Estados Unidos, é, e continuará a ser no futuro previsível, a maior ameaça à paz mundial. Nem acredito que o capitalismo tenha condições de evitar a devastação ecológica. Talvez seja capaz de se ajustar a um certo grau de preocupação ambiental, especialmente porque a tecnologia de proteção ecológica se tornou uma mercadoria lucrativa. Mas a irracionalidade essencial da busca pela acumulação de capital, que subordina tudo às exigências da autoexpansão do capital e do chamado crescimento, é inevitavelmente hostil ao equilíbrio ecológico. Se no mundo comunista a destruição do ambiente resultou de um enorme descaso, de um alto grau de ineficiência e da pressa irresponsável de se aproximar do desenvolvimento industrial ocidental no menor prazo possível, no Ocidente capitalista um vandalismo ecológico de muito maior alcance não é visto como indicação de fracasso, mas de sucesso. O subproduto inevitável de um sistema cujo princípio constitutivo é a subordinação de todos os valores humanos aos imperativos da acumulação e às exigências do lucro. Mas é necessário acrescentar também que as questões relativas à paz e à ecologia não satisfazem muito a geração de vigorosas forças anticapitalistas. Em certo sentido, o problema é precisamente a sua universalidade. Elas não constituem forças sociais, porque simplesmente não têm identidade social específica, ou, no mínimo, só a têm quando se cruzam com as relações de classe, como, por exemplo, no caso das questões ecológicas relativas ao envenenamento de operários no local de trabalho, ou a tendência de concentrar a poluição e os rejeitos nos bairros operários e não nos bairros privilegiados. Mas, em última análise, a preocupação dos capitalistas não é maior que a dos operários no que diz respeito à destruição por uma bomba nuclear ou à dissolução pela chuva ácida. Pode-se mesmo dizer que, dados os perigos do capitalismo, nenhuma pessoa racional deveria apoiá-lo, mas sabemos que não é assim que as coisas funcionam. No caso de raça ou gênero,
a situação é quase oposta. O antirracismo e o antissexismo têm identidades sociais específicas e geram forças sociais vigorosas. Mas não é tão evidente que igualdade racial e de gênero sejam antagônicas ao capitalismo, nem que o capitalismo seja incapaz de tolerá-las, assim como é incapaz de garantir a paz mundial ou de respeitar o ambiente. Ou seja, cada um desses bens extraeconômicos tem uma relação específica com o capitalismo. A primeira característica do capitalismo é ser ele incomparavelmente indiferente às identidades sociais das pessoas que explora. Trata-se de um caso clássico de boas e más notícias. Primeiro as boas, mais ou menos. Ao contrário dos modos anteriores de produção, a exploração capitalista não se liga a identidades, desigualdades ou diferenças extraeconômicas, políticas ou jurídicas. A extração da mais-valia dos trabalhadores assalariados acontece numa relação entre indivíduos formalmente iguais e livres e não pressupõe diferenças de condição política ou jurídica. Na verdade, o capitalismo tem uma tendência positiva a solapar essas diferenças e a diluir identidades como gênero ou raça, pois o capital luta para absorver as pessoas no mercado de trabalho e para reduzi-las a unidades intercambiáveis de trabalho, privadas de toda identidade específica. Em compensação, o capitalismo é muito flexível na capacidade de usar, bem como de descartar, opressões sociais particulares. Parte das más notícias é que o capitalismo é capaz de aproveitar em benefício próprio toda a opressão extraeconômica que esteja histórica e culturalmente disponível em qualquer situação. Tais legados culturais podem, por exemplo, promover a hegemonia ideológica do capitalismo ao mascarar sua tendência intrínseca a criar subclasses. Quando setores menos privilegiados da classe trabalhadora coincidem com as identidades extraeconômicas como gênero ou raça, como acontece com frequência. Pode parecer que a culpa pela existência de tais setores é de causas outras que não a lógica necessária do sistema capitalista. Evidentemente não se trata de uma conspiração capitalista para enganar, pois, em parte, o racismo e o sexismo funcionam tão bem na sociedade capitalista por serem capazes de gerar vantagens para certos setores da classe operária nas condições competitivas do mercado de trabalho. Mas a questão é que, apesar de ser capaz de tirar vantagens do racismo ou do sexismo, o capital não tem a tendência estrutural para a desigualdade racial ou para a opressão de gênero. Pelo contrário, são essas desigualdades que escondem as realidades estruturais do sistema capitalista e dividem a classe trabalhadora. De qualquer forma, a exploração capitalista pode, em princípio, ser conduzida sem preocupações com cor, raça, credo, gênero ou com a dependência de desigualdade ou diferença extraeconômica. E mais do que isso, o desenvolvimento do capitalismo criou pressões ideológicas contra tais desigualdades e diferenças em grau sem precedentes nas sociedades pré-capitalistas. 1. Raça e gênero. Neste caso, nos confrontamos imediatamente com algumas contradições. Consideremos o exemplo da raça. Apesar de sua indiferença estrutural em relação a identidades extraeconômicas, ou em certo sentido, por causa delas, a história do capitalismo foi provavelmente marcada pelos mais virulentos racismos já conhecidos. O racismo generalizado e arraigado contra os negros no Ocidente, por exemplo, é geralmente atribuído ao legado cultural do colonialismo e da escravidão que acompanharam a expansão do capitalismo. Mas apesar de essa explicação ser até certo ponto convincente, por si só ela não é suficiente. Consideremos o caso extremo da escravidão. Uma comparação com os outros únicos exemplos históricos de escravidão na mesma escala irá ilustrar o fato de nada haver de automático na associação de escravidão com racismo tão violento, e pode mesmo sugerir que há algo específico ao capitalismo nesse efeito ideológico. Na Grécia e em Roma antigas, apesar da aceitação quase universal da escravidão, a ideia de que ela se justificava pelas desigualdades naturais entre seres humanos não era um valor dominante. A única exceção importante, a concepção aristotélica de escravidão natural, nunca foi aceita. A opinião mais comum parecia ser a de que a escravidão era uma convenção, ainda que universal, que se justificava simplesmente com base em sua utilidade. De fato, aceitava-se até mesmo que uma instituição tão útil seria contrária à natureza. Essa visão aparece não somente na filosofia grega, mas também no direito romano, no qual havia um conflito reconhecido entre o direito das gentes, o direito convencional das nações e o direito da natureza. Esse fato é significativo não por ter levado à abolição da escravidão, o que ele realmente não fez,
tampouco por abrandar os horrores da escravidão na antiguidade. Ele merece ser observado por sugerir que, diferentemente do que ocorreu na escravidão moderna, não parecia haver necessidade premente de encontrar na inferioridade natural e biológica de certas raças justificativas para essa instituição. Conflitos étnicos são, com certeza, tão antigos quanto a civilização, e defesas da escravidão baseadas, por exemplo, em histórias bíblicas acerca de uma mácula herdada têm uma longa trajetória. Existiram também teorias do determinismo climático, desde Aristóteles até Jean Bodin. Mas, neste caso, os determinantes são ambientais, não raciais. O racismo moderno é diferente, uma concepção mais viciosamente sistemática de inferioridade intrínseca e natural, que surgiu no final do século XVII ou início do XVIII, e culminou no século XIX, quando adquiriu o reforço pseudocientífico de teorias biológicas de raça, continuando a servir como apoio ideológico para a opressão colonial mesmo depois da abolição da escravidão. É então tentador perguntar que elemento do capitalismo criou essa necessidade ideológica. Essa necessidade do que é, na verdade, uma teoria da escravidão natural, e não convencional. Enquanto cresciam a opressão colonial e a escravidão nos postos avançados do capitalismo, cada vez mais a força de trabalho da metrópole se proletarizava, e a expansão do trabalho assalariado, a relação contratual entre indivíduos formalmente iguais e livres, trouxe consigo a ideologia da igualdade e da liberdade formais. Na verdade, essa ideologia, que nos planos jurídico e político nega a desigualdade fundamental e a falta de liberdade da relação econômica capitalista, sempre foi elemento vital da hegemonia do capitalismo. Então, em certo sentido, foi precisamente a pressão estrutural contra a diferença extraeconômica que tornou necessário justificar a escravidão excluindo da raça humana os escravos, tornando-os não pessoas, alheias ao universo normal da liberdade e da igualdade. Talvez porque o capitalismo não reconheça diferenças extraeconômicas entre seres humanos, tenha sido necessário fazer as pessoas menos que humanas para tornar aceitáveis a escravidão e o colonialismo, que eram tão úteis ao capital naquele momento histórico. Na Grécia e em Roma, bastava identificar pessoas como estrangeiras com base no fato de não serem cidadãos ou não serem gregos, como vimos. Os romanos tinham uma concepção menos exclusiva de cidadania. No capitalismo, o critério para a excomunhão parece ser a exclusão do corpo principal da raça humana. Ou consideremos o caso da opressão de gênero. As contradições aqui não são tão gritantes. Se o capitalismo foi associado ao racismo mais violento que se conhece, não considero convincente a alegação de que o capitalismo produziu formas mais extremas de opressão de gênero que as que existiam nas sociedades pré-capitalistas. Mas também neste caso, há uma combinação paradoxal de indiferença estrutural em relação a essa desigualdade extraeconômica, ou até mesmo pressão contra ela, e uma espécie de oportunismo sistemático que permite ao capitalismo aproveitar-se dela. Normalmente, o capitalismo, nos países capitalistas avançados, usa a opressão de gênero de duas formas. A primeira é comum a outras identidades extraeconômicas, como raça ou idade, e é até certo ponto intercambiável com elas como meio de constituir subclasses e oferecer cobertura ideológica. A segunda é específica ao gênero, serve como meio de organizar a reprodução social no que se pensou, talvez incorretamente, ser a forma menos dispendiosa. Com a organização existente das relações entre gêneros, os custos para o capital da reprodução da força de trabalho podem continuar reduzidos. Ou pelo menos esta sempre foi a crença geral, mantendo-se os custos de gestação e criação de filhos na esfera privada da família. Mas temos de reconhecer que, do ponto de vista do capital, esse custo social em particular não é em nada diferente de qualquer outro. Do ponto de vista do capital, licença-maternidade ou creches não são qualitativamente diferentes de aposentadoria por idade ou seguro-desemprego, pois todos envolvem um custo indesejável. O capital é, em geral, hostil a custos como esses, apesar de nunca ter sido capaz de sobreviver sem pelo menos alguns deles. Mas a questão é que, sob este aspecto, ele não é mais incapaz de tolerar a igualdade de gênero do que de aceitar a seguridade social. Embora o capitalismo possa usar, e de fato use, ideológica e economicamente, a opressão de gênero, essa opressão não tem status privilegiado na estrutura do capitalismo. Ele poderia sobreviver à erradicação de todas as opressões específicas das mulheres na condição de mulheres, embora não pudesse, por definição, sobreviver à erradicação da exploração de classe.
Isso não quer dizer que o capitalismo tenha passado a considerar a liberação das mulheres necessária ou inevitável, mas significa que não há necessidade estrutural específica de opressão de gênero no capitalismo, nem mesmo uma forte disposição sistêmica para ela. Citei esses exemplos para ilustrar duas questões importantes: que o capitalismo tem uma tendência estrutural a rejeitar as desigualdades extraeconômicas, mas que essa tendência é uma faca de dois gumes. Estrategicamente, ela implica que as lutas concebidas em termos exclusivamente extraeconômicos, puramente contra o racismo ou contra a opressão de gênero, por exemplo, não representam em si um perigo fatal para o capitalismo, que elas podem ser vitoriosas sem desmontar o sistema capitalista, mas que, ao mesmo tempo, terão pouca probabilidade de sair vitoriosas caso se mantenham isoladas da luta anticapitalista. 2. Capitalismo e a desvalorização dos bens políticos. Como já vimos, as ambiguidades do capitalismo são particularmente evidentes na sua relação com a cidadania democrática. Nesta seção, exploro as ambiguidades da democracia capitalista relacionadas com a questão dos bens extraeconômicos em geral e a posição das mulheres em particular. Para o socialismo, a questão principal sempre foi determinar que importância estratégica deveria ser atribuída ao fato de o capitalismo ter tornado possível um aumento sem precedentes da cidadania. Praticamente desde o início, existe uma tradição socialista que pressupõe que a igualdade formal jurídica e política do capitalismo, combinada com a desigualdade econômica e com a ausência de liberdade, estabelece uma contradição dinâmica, uma força motivadora da transformação socialista. Uma premissa básica da democracia social, por exemplo, foi que a liberdade e a igualdade limitadas do capitalismo produziriam impulsos incontroláveis em direção à completa emancipação. Hoje há uma tendência nova e forte de se pensar o socialismo como uma extensão dos direitos de cidadania, ou cada vez mais, de se conceber a democracia radical como um substituto para o socialismo. Como o termo democracia se transformou no slogan de várias lutas progressistas, o tema unificador entre muitos projetos emancipatórios da esquerda passou a representar, em conjunto, todos os bens extraeconômicos. Entender o socialismo como uma extensão da democracia pode ser uma ideia útil, mas não me impressionam os novos adereços teóricos da velha ilusão socialista de que os impulsos ideológicos de liberdade e igualdade capitalistas criaram pressões irresistíveis para transformar a sociedade em todos os seus níveis. Os efeitos da democracia capitalista foram muito mais ambíguos, e essa concepção de transformação social funciona como um truque que nos convida a imaginar, se não uma transição suave da democracia capitalista para a socialista, ou para a democracia radical, ao menos a realização das aspirações democráticas nos interstícios do capitalismo. É necessário, em primeiro lugar, não nutrir ilusões acerca do significado e dos efeitos da democracia no capitalismo. Isso envolve não apenas compreender os limites da democracia capitalista, o fato de que até mesmo o Estado capitalista democrático pode ser restringido pelas exigências de acumulação do capital, e o fato de que a democracia liberal deixa essencialmente intacta a exploração capitalista, mas também, e ainda mais, reconhecer a desvalorização da democracia que discutimos nas comparações anteriores entre as democracias antiga e moderna. A questão crítica é que o status dos bens políticos é determinado em grande parte pela sua localização no sistema de relações sociais de propriedade. Mais uma vez, o contraste com muitos modelos de sociedade pré-capitalista é instrutivo. Já sugeri que nas sociedades pré-capitalistas em que os camponeses eram a classe predominantemente explorada e a exploração assumia a forma de dominação extraeconômica, política, jurídica e militar, as relações dominantes de propriedade atribuíam um valor especial ao privilégio jurídico e aos direitos políticos. Assim como o senhorio medieval unia inseparavelmente poderes econômico e político, também a resistência camponesa à exploração econômica assumia a forma de exigência de participação no status político e jurídico de seus senhores, como na revolta camponesa na Inglaterra em 1381, provocada pela tentativa de impor um imposto de censo, quando o líder rebelde, Wat Tyler, formulou as queixas dos camponeses como a exigência de distribuição igual de senhorio entre todos os homens, mas isso teria significado o fim do feudalismo. Ao contrário do que se dá no capitalismo, a importância dos direitos políticos impunha um limite absoluto à sua distribuição.
Para os camponeses, o poder econômico contra a exploração dependia em grande parte do alcance da jurisdição permitida à sua própria comunidade política, a aldeia, contra os poderes dos donos da terra e do Estado. Por definição, qualquer extensão da jurisdição da aldeia invadia e limitava os poderes de exploração do proprietário. Contudo, alguns poderes eram mais importantes que outros. Ao contrário do capitalismo, nem o proprietário pré-capitalista nem o Estado extrator de mais-valia dependiam tanto do controle do processo de produção quanto dos poderes de coação para a extração de mais-valia. O camponês pré-capitalista, que retinha a posse dos meios de produção, geralmente mantinha o controle da produção, tanto individual quanto coletivamente, por meio da comunidade aldeã. Era característico do feudalismo, assim como de outras formas pré-capitalistas, que o ato de apropriação estivesse muito mais claramente separado do processo de produção do que no capitalismo. O camponês produzia e então, o proprietário extraía sua renda, ou o Estado se apropriava dos impostos. Ou o camponês produzia um dia na sua própria terra para atender às necessidades da família, e outro dia trabalhava na propriedade do senhor ou prestava algum serviço ao Estado. Assim, os poderes de apropriação do senhor ou do Estado eram preservados mesmo quando os camponeses tinham um grau considerável de independência na organização da produção, desde que a jurisdição da comunidade camponesa não cruzasse a linha que limitava o controle dos mecanismos jurídicos e políticos de extração de mais-valia. As comunidades camponesas impunham, de tempos em tempos, forte pressão contra essas barreiras, alcançando um grau substancial de independência em suas instituições políticas, estabelecendo magistraturas próprias em lugar dos representantes da nobreza proprietária e impondo regras locais. Na medida em que conquistaram esse grau de independência política, também limitaram a exploração econômica a que eram submetidas. Mas como já sugeri ao discutir a tensão entre o demos e a fórmula nós, o povo, a barreira entre a aldeia e o Estado geralmente derrotava as tentativas de superar a submissão do camponês. A democracia ateniense talvez seja o único caso em que se rompeu a barreira final e em que a comunidade aldeã não foi excluída do Estado nem submetida a ele como um corpo estranho. O aspecto mais revolucionário da antiga democracia ateniense foi a posição, única e nunca igualada, do camponês como cidadão e, com ela, a posição da aldeia na sua relação com o Estado. Em nítido contraste com outras sociedades camponesas, a aldeia era a unidade constitutiva do Estado ateniense, por meio da qual o camponês se tornava cidadão. Isso representou não apenas uma inovação constitucional, mas uma transformação radical do campesinato, sem paralelo no mundo antigo nem em qualquer outro tempo ou lugar. Se o camponês é um cultivador rural cujos excedentes, sob a forma de rendas ou impostos, são transferidos para alguém que exerce um poder efetivamente superior sobre ele, então o que caracterizou o pequeno proprietário ateniense foi ser livre, em grau jamais igualado, desse tipo de domínio, e daí um incomum nível de independência em relação a rendas e impostos. A criação do cidadão camponês significou a libertação dos camponeses das relações tributárias que antes haviam caracterizado o campesinato grego e que continuaram a caracterizá-lo em outros lugares. A cidadania democrática ateniense teve implicações ao mesmo tempo políticas e econômicas. Vimos a diferença radical entre a democracia antiga e outras civilizações adiantadas do mundo antigo, no Oriente Próximo e na Ásia, bem como na Grécia durante a Idade do Bronze, quanto à relação entre governantes e produtores, e o quanto a polis democrática divergia do padrão comum de estados apropriadores e aldeias submissas de produtores camponeses. Era a regra, universalmente reconhecida sob o céu, de que os que trabalham com a mente governam, e os que trabalham com o corpo são governados. Não por acaso, ao representarem seus estados ideais, filósofos antidemocráticos como Platão e Aristóteles reafirmaram o princípio da separação entre governantes e governados, um princípio cuja violação consideravam essencial para a democracia ateniense. O Estado apropriador de mais-valia, agindo de maneiras classistas, foi provavelmente mais a regra que a exceção nas sociedades pré-capitalistas avançadas. Não compreendemos o absolutismo francês sem reconhecer o papel do Estado como meio de apropriação privada. Com seu vasto aparelho de funções lucrativas e a extração de impostos dos camponeses, um recurso privativo dos que possuíam uma parte dele. Por isso, não se entende um levante como a Revolução Francesa sem reconhecer que um dos seus problemas mais importantes foi o acesso a esse recurso lucrativo.
Se casos tão diversos têm em comum a unidade de poder econômico e político que confere aos direitos políticos um valor especial, a desvalorização dos bens políticos no capitalismo se baseia na separação entre o econômico e o político. O status dos bens políticos é reduzido pela autonomia da esfera econômica, pela independência da exploração capitalista em relação à execução de funções públicas, e pela existência de uma esfera separada e puramente política, distinta da economia, que torna possível, pela primeira vez, uma democracia apenas política, sem as implicações econômicas e sociais associadas à antiga democracia grega. Dito de outra forma, a separação entre o político e o econômico no capitalismo significa separar a vida comunitária da organização da produção. Nada se compara, por exemplo, à regulamentação comunitária da produção exercida pela comunidade aldeã em muitas economias camponesas. No capitalismo, a vida política é separada da organização da exploração. Ao mesmo tempo, o capitalismo reúne produção e apropriação numa unidade inseparável. O ato de apropriação, a extração de mais-valia, torna-se inseparável do processo de produção, e ambos os processos são separados da esfera política e, de certo modo, privatizados. Tudo isso tem implicações para as condições de resistência. No capitalismo, não há paralelo funcional à comunidade aldeã como forma de organização da classe camponesa na luta contra a exploração senhorial, uma forma de organização simultaneamente política e econômica. No capitalismo, muita coisa pode acontecer na política e na organização comunitária, em todos os níveis, sem afetar fundamentalmente os poderes de exploração do capital ou alterar de modo decisivo o equilíbrio do poder social. Lutas nessas arenas continuam vitais, mas precisam ser organizadas e conduzidas com a noção clara de que o capitalismo tem notável capacidade de afastar a política democrática dos centros de decisão do poder social e de isentar o poder de apropriação e exploração da responsabilidade democrática. Em resumo, nas sociedades pré-capitalistas, os poderes extraeconômicos tinham importância especial porque o poder econômico de apropriação era inseparável deles. Cabe aqui falar de escassez de bens extraeconômicos por serem valiosos demais para serem distribuídos amplamente. Podemos então caracterizar a situação desses bens no capitalismo dizendo que ele superou tal escassez. Tornou possível uma distribuição muito mais ampla dos bens extraeconômicos, e especificamente, dos bens associados à cidadania, como jamais ocorrerá antes. Mas, para superar a escassez, desvalorizou a generalização. 3. A posição das mulheres. O que afirmei sobre a desvalorização dos direitos políticos vale também para todos, homens e mulheres. Mas tem algumas consequências interessantes para as mulheres em particular, ou, melhor, para as relações de gênero, que vão além das questões puramente políticas. Primeiro, há o fato óbvio de que, sob o capitalismo, as mulheres conquistaram direitos políticos que nem eram sonhados em sociedades precedentes. E creio poder afirmar que a tendência geral a uma igualdade, no mínimo formal, criou pressões favoráveis à emancipação das mulheres sem precedentes históricos. Essa vitória, claro, não foi conquistada sem muita luta. Mas a própria ideia de que a emancipação política era algo a que as mulheres podiam aspirar e pelo qual podiam lutar só bem tarde entrou na ordem do dia. Em parte, esse fato pode ser atribuído à desvalorização generalizada dos bens políticos que tornou possível aos grupos dominantes ser menos discriminatórios em relação à sua distribuição. Mas, neste caso, há muito mais em jogo do que os direitos formais de cidadania. Retornemos aos nossos exemplos pré-capitalistas. Focalizamos a atenção na combinação típica de produção camponesa e exploração extraeconômica. Podemos agora considerar o que isso representou para a posição das mulheres. É importante ter em mente que onde os camponeses eram os produtores primários e geradores de excedentes, como geralmente se deu nas sociedades pré-capitalistas, não era apenas o próprio camponês, mas a família camponesa que constituía a unidade básica de produção, e convém deixar isso muito claro, a unidade básica de exploração. O trabalho dos camponeses apropriado pelos proprietários da terra e pelos estados era o trabalho de toda a família e tomava a forma não somente de serviços geradores de renda ou de impostos prestados coletivamente pela família camponesa, ou outros tipos de serviços privados ou públicos, mas também do trabalho doméstico prestado na casa do senhor e, evidentemente, da reprodução da própria força de trabalho, a gestação e a criação dos filhos.
os futuros trabalhadores e servos, soldados nos campos, lares e exércitos das classes dominantes. A divisão do trabalho numa família camponesa era inseparavelmente ligada às exigências impostas à unidade familiar por seu papel no processo de exploração. Quaisquer que fossem as razões históricas para determinadas divisões sexuais do trabalho dentro de casa, nas sociedades de classe elas sempre foram distorcidas pelas relações de produção hierárquicas, coercitivas e antagônicas entre a família e as forças externas a ela. É particularmente importante lembrar que os camponeses pré-capitalistas, em geral, mantinham o controle do processo de produção, enquanto os senhores da terra aumentavam os excedentes menos pelo comando direto da produção e mais pelo uso de seus poderes de extração, isto é, seus poderes jurisdicionais, políticos e militares. Além das implicações gerais desse fato para a distribuição de direitos políticos, ele teve também consequências para as relações de gênero no âmbito da família camponesa. O ponto crítico pode ser resumido na afirmação de que sempre que houver exploração, há de haver disciplina hierárquica e coercitiva, e que, nesse caso, as duas se concentram na família e tornam-se inseparáveis de suas relações diárias. Não é possível haver uma separação clara entre as relações familiares e a organização do local de trabalho do tipo da que se desenvolve sob o capitalismo. Já se afirmou que o dilema do camponês é ser, ao mesmo tempo, um agente econômico e o chefe de uma família, e que a família camponesa é simultaneamente uma unidade econômica e um lar. De um lado, a família deve atender às suas próprias necessidades como unidade de consumo e como conjunto de relações afetivas, além das demandas da comunidade camponesa de que faz parte. De outro, do ponto de vista do explorador, a família camponesa é início da citação de Eric Wolff, abre aspas, uma fonte de trabalho e bens com que ele aumenta seu próprio fundo de poder, fecha aspas, Eric Wolff. Uma consequência dessa unidade contraditória parece ser que a família reproduz as relações hierárquicas e coercitivas entre o explorador e o explorado. Na qualidade de organizador da produção, o chefe de família age, em certo sentido, como agente de seu próprio explorador. É evidente que se pode afirmar não existir necessidade absoluta de que essa estrutura hierárquica assuma a forma de dominação masculina, embora, em geral, tenha sido isso o que aconteceu, ainda que não universalmente. Mas, sem considerar quaisquer outros fatores que incentivem essa forma particular de hierarquia, tais como diferenças de força física ou funções reprodutivas que ocupam energias e tempo da mulher, há uma disposição à dominação masculina inerente às relações entre a família camponesa pré-capitalista e o mundo dos senhores e do Estado. Mais uma vez, essa relação é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, econômica e política. Uma vez que os poderes de exploração que a família camponesa é obrigada a enfrentar são geralmente extraeconômicos, jurídicos, políticos e militares, estão inevitavelmente ligados à única função social que foi sempre o monopólio universal masculino, a violência armada. Em outras palavras, a organização da sociedade em geral, e especificamente a natureza da classe dominante, impõe um prêmio à dominação masculina. O poder e o prestígio atribuídos ao papel masculino na sociedade em geral e na ideologia dominante da classe governante tiveram o efeito de reforçar a autoridade do homem, tanto nas funções políticas quanto nas cerimoniais da comunidade camponesa e da família. Se no âmbito da família, o chefe é o agente do senhor e do Estado, fora dela ele também é seu representante político. No enfrentamento dos poderes extraeconômicos masculinos dos senhores e do Estado. Assim, o caráter extraeconômico, político e coercitivo da exploração pré-capitalista tende a reforçar todas as outras disposições à dominação masculina no âmbito da família. Incidentalmente, um teste importante dessas proposições poderia ser imaginar uma família dependente de produtores em que o homem não tem papel político fora de casa, ou cujas relações sociais não tenham caráter extraeconômico. A melhor aproximação talvez seja a família escrava do sul dos Estados Unidos, um grupo de pessoas desenraizado, isolado de suas raízes comunitárias, sem posição política nem jurídica definidas e inserido numa economia capitalista. Uma das características distintivas da família escrava norte-americana, mesmo numa sociedade em que a dominação masculina era tenaz, foi exatamente a autoridade incomum da mulher. De qualquer forma, no capitalismo, a organização da produção e da exploração não se liga de forma tão próxima à organização da família, e o poder de exploração também não é diretamente extraeconômico, político ou militar.
Embora o capitalismo se caracterize pelo impulso sem precedentes para a acumulação, ele atende a essa necessidade principalmente pelo aumento da produtividade do trabalho, e não por meio da extração coercitiva de mais-valia. Essa compulsão para maximizar a produtividade e o lucro, e o antagonismo de interesses entre capital e trabalho, cria a necessidade de organização hierárquica altamente disciplinada da produção. Mas o capitalismo não concentra na família esses antagonismos. Essa organização hierárquica e coercitiva estão situados no local de trabalho. Mesmo nos casos em que a casa esteja mais ligada ao local de trabalho, como na pequena fazenda familiar, o mercado capitalista cria relações próprias com o mundo externo que são diferentes e tomam o lugar das antigas relações pré-capitalistas com a comunidade camponesa e com as forças políticas, jurídicas e militares dos senhores e dos estados. Essas novas relações têm, em geral, o efeito de enfraquecer os princípios do patriarcado. Já não existem os principais fatores que dispunham o feudalismo para a dominação masculina, isto é, a unicidade da organização da produção e da exploração com a organização da família, a relação extraeconômica entre exploradores e explorados e outros elementos correlatos. Enquanto o feudalismo operava por meio de uma relação entre o senhor ou o Estado e a família, mediada pelo homem, o capital luta por relações diretas e não mediadas com indivíduos, homens ou mulheres, que do ponto de vista do capital, assumem a identidade abstrata do trabalho. Homens interessados na manutenção de antigos padrões de dominação masculina foram forçados a defendê-los dos efeitos dissolventes do capitalismo, por exemplo, dos efeitos do crescente número de mulheres que deixam o lar para se incorporar à força de trabalho. 4. Capitalismo e a contração do domínio extraeconômico. São essas, então, as várias implicações da separação capitalista entre a exploração econômica e as forças e identidades extraeconômicas. Há ainda algo a dizer sobre seus efeitos ideológicos. Tornou-se lugar comum entre teóricos pós-marxistas e seus sucessores afirmar não apenas que a democracia capitalista produziu poderosos impulsos ideológicos de busca de toda espécie de liberdade e igualdade, mas também que a economia tem importância limitada na experiência das pessoas, que a autonomia da política e a abertura das identidades sociais são a essência de nossa situação no Ocidente capitalista. Examinemos as características do capitalismo a que essas afirmações aparentemente se referem. Paradoxalmente, as mesmas características que desvalorizaram os bens extraeconômicos nas sociedades capitalistas dão a aparência de enfatizar o domínio extraeconômico e de ampliar seu alcance. Essa aparência é tomada como realidade por ideólogos do capitalismo que nos asseguram que o capitalismo liberal é a última palavra em liberdade e democracia. Para não mencionar o fim da história, e agora parece que setores da esquerda, para o melhor e para o pior, também passaram a aceitá-la. O capitalismo parece deixar muitos espaços livres fora da economia. A produção foi isolada em instituições especializadas, fábricas e escritórios. A jornada de trabalho é nitidamente separada das horas sem trabalho. A exploração já não está formalmente associada a incapacidades jurídicas ou políticas. Parece haver uma ampla gama de relações sociais externas à estrutura de produção e apropriação, que cria uma variedade de identidades sociais sem ligação imediata com a economia. Nesse sentido, as identidades sociais parecem muito mais abertas. Assim, a separação da economia pode dar ao mundo externo a ela um alcance maior, uma liberdade maior. Na realidade, porém, a economia do capitalismo invadiu e estreitou o domínio extraeconômico. O capital assumiu controle privado sobre questões que já pertenceram ao domínio público, ao mesmo tempo em que transferiu para o Estado várias responsabilidades sociais e políticas. Mesmo as áreas da vida social que estão fora das esferas de produção e apropriação, e fora do alcance imediato do controle capitalista, são submetidas aos imperativos do mercado e à transformação dos bens extraeconômicos. Praticamente não existe aspecto da vida na sociedade capitalista que não seja profundamente determinado pela lógica do mercado. Se no capitalismo, a política tem autonomia específica, há um sentido importante em que essa autonomia é mais fraca, e não mais forte, do que a autonomia da política pré-capitalista. Como a separação entre econômico e político significou também a transferência de funções antes políticas para a esfera econômica separada. A política e o Estado são agora mais, e não menos, restringidos pelos imperativos e exigências das classes apropriadoras.
Aqui podemos relembrar exemplos de estados pré-capitalistas livres das classes dominantes, a ponto de agirem eles próprios como classe, competindo com outros apropriadores pelos mesmos excedentes produzidos pelos camponeses. Para a esquerda, é um truísmo que a vida social no capitalismo seja subordinada de forma única aos imperativos da economia, e por eles moldada. Mas tendências recentes da teoria social na esquerda parecem ter abandonado essa ideia simples. Não é exagero dizer que se deixaram enganar pelas aparências mistificadoras do capitalismo, pela ilusão unilateral de que o capitalismo teria liberado e enriquecido a esfera extraeconômica. Se a autonomia da política, a evidência das identidades sociais e a ampla distribuição de bens extraeconômicos são parte da verdade, são apenas parte. Uma parte pequena e contraditória. Ainda assim, a tendência a ver apenas parte do quadro não surpreende. Uma das características notáveis do capitalismo é sua capacidade de ocultar o rosto atrás de uma máscara de mistificações ideológicas. Mais surpreendente é ter se criado uma convenção segundo a qual o capitalismo seria excepcionalmente transparente em suas relações de exploração e dominação econômicas. Cientistas sociais afirmam com frequência que, ao contrário dos modos pré-capitalistas de produção, no capitalismo as relações de classe seriam nitidamente delineadas, não mascaradas por categorias não econômicas, como diferenças de status ou outros princípios de estratificação. As relações econômicas se destacariam, pois a economia já não estaria mergulhada em relações sociais não econômicas. Somente agora, dizem, teria se tornado possível falar de consciência de classe, mesmo entre aqueles que negam a importância da classe na sociedade capitalista, como se fosse apenas uma entre muitas identidades. Há quem endosse essa opinião. Concordam sobre a distinção da esfera econômica no capitalismo e sobre a nitidez da classe como categoria claramente econômica. E então tratam essa separação como isolamento, relegando-a a uma periferia insular, sob o argumento de que, embora as pessoas pertençam a classes, as identidades de classe teriam importância limitada, não mais que marginal, na experiência humana. As pessoas teriam outras identidades que nada têm a ver com classe e que seriam tão ou mais determinantes. Mais uma vez, há nisso uma ponta de verdade, apenas parte de uma verdade contraditória, tão parcial que pode se tornar grosseira distorção. Evidentemente, as pessoas têm outras identidades sociais além de classe, e é claro que têm grande capacidade de dar forma às suas experiências. Mas esse truísmo pouco nos diz sobre como tais identidades deveriam ser representadas na construção de uma política socialista, ou de qualquer programa de emancipação. Se não aprofundarmos o que essas identidades significam, não apenas o que revelam sobre a experiência das pessoas, mas também o que ocultam. Tem-se dado pouca atenção à capacidade sem precedentes do capitalismo de mascarar exploração e classe, ou melhor, tornou-se cada vez mais difícil reconhecer que essa máscara é exatamente uma máscara. A exploração capitalista, longe de ser mais transparente que outras formas, é mais opaca do que qualquer outra. Ela é mascarada pela obscuridade da relação entre capital e trabalho, em que a porção não paga de trabalho fica completamente disfarçada na permuta de força de trabalho por salário, na qual é o capitalista quem paga ao trabalhador, ao contrário, por exemplo, do camponês que paga ao senhor. Esta é a falsa aparência mais elementar no centro das relações capitalistas, mas apenas uma entre muitas. Há também o conhecido fetichismo da mercadoria, que dá às relações entre pessoas a aparência de relações entre coisas, já que o mercado medeia a mais básica das transações humanas. Há a mistificação política segundo a qual a igualdade cívica significa inexistir classe dominante no capitalismo, entre outras. Tudo isso é sabido, mas é preciso enfatizar que a exploração e a falta de liberdade capitalista são, de muitas formas, menos, e não mais, transparentes que a dominação pré-capitalista. A exploração do camponês medieval, por exemplo, tornou-se mais visível pelo reconhecimento jurídico de sua dependência no feudalismo. Em comparação, a igualdade jurídica, a liberdade contratual e a cidadania do trabalhador numa democracia capitalista obscurecem relações ocultas de desigualdade econômica, ausência de liberdade e exploração. Em outras palavras, a própria separação entre econômico e extraeconômico, que deveria desmascarar as realidades de classe no capitalismo, é o que, ao contrário, mistifica as relações de classe capitalistas.
O efeito do capitalismo talvez seja negar a importância da classe no momento mesmo, e pelos mesmos meios, em que limpa a classe de todos os resíduos extraeconômicos. Se o efeito do capitalismo é criar uma categoria puramente econômica de classe, ele também cria a aparência de que classe é apenas uma categoria econômica, e de que existe um vasto mundo além da economia, onde o ditame de classe já não vale. Tratar essa aparência como realidade final e sem máscara não representa avanço na análise do capitalismo. É o erro de ver no problema sua solução, e no obstáculo, uma oportunidade. É menos esclarecedor que o menos crítico dos economistas políticos pré-marxistas, e construir uma estratégia política sobre a manutenção dessa mistificação, e não sobre o esforço de erradicá-la, conduz certamente à derrota. O que tudo isso significa para os bens extraeconômicos na sociedade capitalista e para o projeto socialista? Em resumo, a indiferença estrutural do capitalismo pelas identidades sociais das pessoas que explora torna-o capaz de prescindir de desigualdades e opressões extraeconômicas. Isso quer dizer que, embora o capitalismo não seja capaz de garantir a emancipação da opressão de gênero ou de raça, a conquista dessa emancipação também não garante a erradicação do capitalismo. Ao mesmo tempo, essa mesma indiferença pelas identidades extraeconômicas torna particularmente eficaz e flexível o seu uso como cobertura ideológica. Enquanto, nas sociedades pré-capitalistas, as identidades extraeconômicas acentuavam as relações de exploração. No capitalismo elas geralmente servem para obscurecer o modo de opressão que lhe é específico. E apesar de o capitalismo tornar possível uma redistribuição sem precedentes de bens extraeconômicos, ele o faz desvalorizando-os. O que dizer, então, do socialismo? O socialismo talvez não seja, por si, garantia de conquista plena dos bens extraeconômicos. Talvez não assegure por si só a destruição dos padrões históricos e culturais de opressão de mulheres ou o racismo, mas é capaz de pelo menos duas coisas importantes. Além da abolição das formas de opressão que homens e mulheres, negros e brancos sofrem em comum como membros de uma classe explorada. Primeiro, elimina as necessidades ideológicas e econômicas que, sob o capitalismo, ainda são atendidas pela opressão de raça e de gênero. O socialismo pode vir a ser a primeira forma social desde o advento da sociedade de classes cuja reprodução como sistema é ameaçada, e não favorecida, pelas relações ideologias de dominação e opressão. Segundo, permite a revalorização dos bens extraeconômicos, cujo valor foi deteriorado pela economia capitalista. A democracia que o socialismo oferece baseia-se na reintegração da economia à vida política da comunidade, que se inicia pela sua subordinação à autodeterminação democrática dos próprios produtores,